O deputado federal mais votado da história do Brasil está exilado. Essa é a realidade que vivemos hoje. Uma insegurança jurídica tão intensa que um deputado federal eleito por São Paulo, o estado mais forte do Brasil, não tem garantia de que vai conseguir exercer o seu mandato. Senhor presidente, pela verdade, é preciso dizer, se Eduardo Bolsonaro quer rasgar seu diploma de parlamentar, um mandato de deputado e ir para os Estados Unidos, que vá. Já serve muito bem ao governo Trump, deve ser valorizado por isso. Mas não se coloque como perseguido no Brasil. Não há perseguição política, ao contrário, talvez esteja tomando este rumo porque não conseguiu dar o golpe que pretendia. A deputada Maria do Rosário, de uma forma muito desrespeitosa, falando sobre o nosso colega, querendo dizer que não há uma perseguição contra ele. Vocês só podem estar de brincadeira. Vocês estão governando o país em consórcio com o STF. E as causas de fato nada dizem respeito a interesse particular, presidente. São questões políticas de quem está fugindo da responsabilização por aquilo que fez no Brasil. Isso se trata de um abandono de mandato. O que falta na Câmara dos Deputados é espírito de corpo. Porque se lá com Daniel Silveira nós tivéssemos dado um recado claro a outro poder e falado não se pode prender um deputado nessas condições, hoje essa casa seria respeitada. Tristemente, a partir desse episódio, esta casa, este parlamento se diminuiu e a cada dia descemos um degrau na disputa entre os poderes. Com a decisão hoje, decisão essa corajosa, que quero parabenizar o deputado Eduardo Bolsonaro, que agora expõe as vísceras de uma democracia combalida, uma democracia que expurga pus de câncer. Esta é a democracia brasileira atual. É por isso, colegas deputados, que nós vamos votar anistia nesse plenário sim, para fazer justiça. É uma vergonha! Uma perseguição política que se comprovou, inclusive, na esteira da sua decisão. Pois vejam bem, Eduardo Bolsonaro disse que não voltaria para o Brasil porque talvez teria seu passaporte cassado na chegada e, quem sabe, poderia, inclusive, vir a ser preso, como já aconteceu com um deputado federal e está acontecendo com muitos outros brasileiros que estão injustamente no cárcere no Brasil e são perseguidos. Pois bem, porque se comprovou que a perseguição política ocorre? Porque poucas horas depois do seu anúncio, o Procurador-Geral da República dá uma canetada dizendo que não deveria ser cassado o passaporte Alexandre de Moraes, até para não passar por essa verdadeira humilhação internacional por mais tempo, decidiu também assinar embaixo, dessa vez sim, da decisão do Procurador-Geral da República e dizer que não seria cassado de forma irretratável, diz ainda na sua decisão, o passaporte de Eduardo Bolsonaro. A decisão do Procurador-Geral da República e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ao contrário daquilo que tentam fazer crer, confirmam a perseguição política. Caso contrário, teriam decidido dentro do prazo de até 5 dias, ou então teriam esperado para dar uma decisão, mas não na esteira da manifestação de Eduardo Bolsonaro, para tentar fazer parecer que estava tudo bem. Aliás, senhor presidente, mais do que comprovar a perseguição política, comprova-se assim de que Eduardo Bolsonaro está sob risco de, se pisar de volta no Brasil, ter o seu passaporte apreendido, porque a irretratabilidade de Alexandre de Moraes nada vale, ele muda de ideia o tempo todo, e inclusive corre o risco sim de ser preso. A verdade é esta. Eduardo Bolsonaro, assim como eu e outros parlamentares desta casa, já está sendo perseguido, deputado Cabo Gilberto também, por manifestações feitas aqui na tribuna. E agradeço a solidariedade que recebi de vários parlamentares, inclusive da esquerda. Não muitos, mas alguns se manifestaram, não a meu favor, mas a favor desta tribuna e da Constituição. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido agora dentro da Polícia Federal. Querem exonerá-lo por uma manifestação legítima feita da tribuna. Posso discordar dos termos utilizados, como discordo dos termos utilizados de muitos parlamentares à direita ou à esquerda, como muitos discordam daquilo que eu falo aqui na tribuna. Não tem problema, mas essa tribuna aqui tem de ser livre
para nos manifestarmos, assim diz o artigo 53. Portanto, senhor presidente, que vergonha internacional pela qual o Brasil passa nesse momento. E confesso que de manhã, a deputada Carol de Tone, estávamos juntos lá no Colégio de Líderes quando soubemos da notícia, muitas dúvidas foram suscitadas na minha cabeça sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, porque é uma decisão difícil. Segundo, porque tem implicações políticas para ele. E terceiro, porque tem implicações políticas para toda a oposição e para o nosso Brasil. Mas também quero aqui dizer, senhor presidente, que analisado todo o cenário, vejo que o grande perdedor, e ainda bem nesse caso, é o ministro Alexandre de Moraes. A então frágil democracia brasileira já não existe mais. Hoje nós vemos que uma opinião incomoda muito mais o STF do que crimes bárbaros que acontecem nesse país, como o tráfico de drogas, homicídio e corrupção. O STF chega a mudar 1, 2, 3 vezes o entendimento para beneficiar criminosos, mas se ofende mortalmente quando denunciam excessos por parte de seus ministros. A gente viu, a olhos vistos, há poucos anos, Lula e seus companheiros serem condenados no maior escândalo de corrupção da história mundial. Mas, de um tempo para cá, atônitos, ele foi liberado, concorreu, hoje está na presidência da República. E os grandes réus confessos, que devolveram bilhões para os cofres públicos de corrupção, hoje estão sendo todos absolvidos. Essa é a realidade da justiça brasileira. E o que falar então do que está acontecendo com o nosso colega Eduardo Bolsonaro, que no seu papel legítimo de representante eleito no Brasil, vai para os Estados Unidos para denunciar fatos reais que estão acontecendo. Basicamente, uma atuação política por parte da Suprema Corte, que tem agido, e principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, que tem agido em inquéritos abertos há anos para perseguir pessoas da direita, entre eles influenciadores, jornalistas, empresários e políticos brasileiros. Eduardo Bolsonaro não tem só liberdade de expressão, ele tem algo a mais, ele tem a imunidade parlamentar, ou seja, ele tem a liberdade para falar o que quiser nos Estados Unidos e para denunciar aquilo que ele vê que está acontecendo, que é um uso errado de uma instituição que deve zelar pela Constituição e pelas leis, mas que infelizmente não está acontecendo. E o que a gente viu? Algo que nos deixa atônitos. Tudo isso partiu de um deputado, essa denúncia. Um deputado do PT, Lindbergh Faria, que peticiona ao Supremo, acusando Eduardo de estar fazendo uma suposta lesa-pátria e pediu para apreender seu passaporte e, possivelmente, caso investigado e condenado, seja preso. Nós pedimos a apreensão do passaporte. Eu acho que o que está acontecendo é muito importante, pessoal, porque agora sim, ele não vai assumir a presidência dessa Comissão de Relações Exteriores. Isso é importante para o parlamento. Ele não tinha condições de representar o parlamento para se posicionar contra os interesses nacionais e contra a investigação no Supremo Tribunal Federal. Ora, me causa espanto, deputado Marcel Van Hatten, que alguém que fez um juramento de respeitar a Constituição rasgue as prerrogativas parlamentares acusando um colega de algo que é sagrado, que é a defesa da fala, do parlar, da imunidade de um parlamentar. Eu queria saber se o Lindbergh não tem vergonha de fazer isso. Ele está atuando contra os próprios representantes do povo brasileiro, a quem ele inclusive diz representar. Porque se ele representa o espectro da realidade brasileira, o Eduardo representa outro. Mas todos nós representamos a sociedade brasileira. E quantas vezes a esquerda foi lá fora para defender que o Lula era inocente, denunciando supostos abusos por parte do judiciário, esse mesmo que hoje persegue a direita. Então o que a gente deveria aqui respeitar é a Constituição, a imunidade, as prerrogativas dos deputados. Até porque é graças a deputados como esse que fez essa denúncia que esses abusos estão acontecendo. Hoje é contra a direita, mas amanhã, quem não diz que não poderá ser contra a esquerda? Então os absurdos não param por aí. Eduardo denuncia então esses absurdos jurídicos por parte do Alexandre de Moraes e, pasmem, é a própria vítima, o Alexandre de Moraes, que está fazendo esses abusos, que vai julgar o caso. Em que país sério isso aconteceria? É óbvio que diante dessa farsa jurídica, não existe segurança jurídica para o Eduardo Bolsonaro voltar para o Brasil. Porque se a pessoa que ele está acusando de cometer os abusos está julgando o caso dele, pode vir a prendê-lo, porque já não existe mais lei e Constituição que estão sendo respeitados há tempos no Brasil, ele se impôs um autoexílio. E ele fez certo. E eu quero dizer aqui para o Eduardo Bolsonaro que nós estamos contigo. Parabéns pela coragem, parabéns por ir denunciar no âmbito internacional o que está acontecendo no Brasil. É preciso que os demais países onde a democracia é respeitada saibam que no Brasil não existe mais democracia, mas existe uma verdadeira ditadura da toga. E é preciso que todos nos levantemos contra essa ditadura vinda do judiciário. Senão,
todos acabaremos calados. E não podemos deixar que isso aconteça ao Brasil. Muito obrigado. Ok, deputada Caroline Toni, lá de Santa Catarina. E agora, antes de encerrar a sessão...